Mais uma semana sem chuva e sem previsão de melhora na secura do ar e no nível das represas da região. Por isso, o tema da nossa entrevista não poderia ser outro. Vamos falar da água, ou melhor, da falta desse recurso que atinge 15 cidades do estado. Na nossa região já é realidade em Cruzeiro. A gente recebe hoje no estúdio o especialista em recursos hídricos, Edilson de Paula Andrade. Muito obrigada, Edilson, pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente começa falando do nível das represas. A de Paraibuna, que é o maior reservatório de água do Rio Paraíba, está com 7,21% da capacidade. Santa Branca com apenas 8,29% e Jaguari com 17,10% do volume útil. Bom, eu gostaria que você explicasse o que é esse volume útil. É motivo de preocupação mesmo? Nunca visto esses níveis antes na história, né, Edilson? De fato, é a pior situação de todos os tempos. Em 2003, a gente teve uma situação relativamente grave, mas chegamos ao final do período seco com cerca de 15% de água nos reservatórios. E agora a gente já está com menos de 10%. A média dos quatro, na né? média dos 4 reservatórios. Que também o funil, né? Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e funil. Isso é preocupante. A gente vê a situação gravíssima que está a Redenção da Serra. Acho que há uma dívida, inclusive, do governo do estado com aquela cidade. Tem que resolver o problema, é simples resolver lá, tem que fazer um dique para que a água volte para a Redenção. Então a situação é bem grave. A situação é complicada mesmo, porque muitas vezes falta água em Redenção, na atividade. A gente já mostrou aqui, quando vem essa água, às vezes é barrenta. Situação que os moradores achavam nunca viver antes. O governo de São Paulo nega que a distribuição entre em colapso a partir de novembro. O senhor acredita nisso? Nós temos uma grande sorte aqui na região e devemos às ações que foram feitas na década de 60. A construção de Paraibuna foi uma coisa maravilhosa. Tanto ela segurou aquela cheia de 2010 de São Luís do Paraitinga, senão o vale ia estar embaixo d'água, como também ela tem um grande volume d'água que pode, em um momento difícil como a gente está vivendo, garantir água para nós e o Rio de Janeiro. Bom, Edilson, a diretora da Sabesp, Dilma Pena, ela garante água até o mês que vem no estado, diferentemente do governo de São Paulo, que diz que não vai ter colapso. Na nossa região, a empresa opera em 24 municípios. Todos esses municípios, a maioria pelo menos, não teve problema em relação ao abastecimento. Já os que têm o SAAI como responsável pelo serviço, apresenta um problema. E a gente cita Cruzeiro. Cruzeiro que tem o Rio Batedor, né, que abastece 70% do município, secou, situação complicada. A cidade vive aí um abastecimento, um rodízio, desde segunda-feira passada. Bom, para a presidente da Sabesp, ela diz assim que racionar não é a solução. Ela diz que quando raciona, a população fica revoltada e quando tem direito à água, usa mais que o devido. Você acha, então, que a solução seria implementar aquele programa de bônus? É uma solução boa. Lá em São Paulo, demorou para se tomar a decisão de dificultar um pouco essa situação de abastecimento. Era para criar restrição ao consumo desde o começo do ano, demorou e a situação se agravou bastante. Na região do Vale do Paraíba, o Rio Paraíba está com água ainda, porque as represas ainda estão colocando água no Rio Paraíba. Mas esses outros municípios, como Cruzeiro, que capta em rios afluentes do Paraíba, como o Batedor, e com a seca que a gente vive, a pior das últimas décadas, então realmente a situação de Cruzeiro ficou bastante difícil. Tem solução, tanto pode reforçar o abastecimento através do Rio Paraíba, como também de poço artesiano. É possível lá resolver. Edilson, peço que você fique aqui, que a gente vai chamar agora a previsão do tempo para saber o que dizem os meteorologistas para este domingo na região. O domingo será de sol com poucas nuvens em grande parte da região. Nas áreas de serra e em parte do vale haverá chance de pancadas de chuva. As mínimas amanhã já estarão bem elevadas. Os termômetros devem marcar 18 graus na Serra da Mantiqueira e em Cunha, 21 em Pinda e Jacareí. Ao longo da tarde, a umidade relativa do ar despenca, principalmente na Serra da Mantiqueira e no vale. Já as temperaturas máximas vão subir e tomara que chova para refrescar o calorão de 36 graus em Cruzeiro e Ubatuba, 37 em São José dos Campos e 38 em Lorena. Calorão, e a gente volta a conversar com Edilson de Paula Andrade, especialista em recursos hídricos. A previsão aí, Edilson, indica chuva, nada que melhore. A previsão para os próximos meses é de seca, né?
A situação é bem grave. Nesse pré-verão, né? Nós estamos ainda na primavera. Normalmente chove pouco mesmo na primavera, mas esse mês de outubro está chovendo menos do que a média dos meses de outubro. Então isso agrava. Essa chuva que vem por agora um pouco, ela não enche represa. Ela apenas recupera um pouco da água no solo, mas não resolve nada. A esperança é ali dezembro, janeiro, fevereiro e março. Vamos ver como é que vai comportar. Bom, Edilson, o abastecimento de 7 municípios da nossa região depende exclusivamente do Rio Paraíba do Sul. Outras 32 cidades são atendidas por afluentes do rio. Mas nem por isso a gente pode dizer que o recurso é infinito, que a gente não deve preservar. De que forma esse momento que a gente vive agora vai refletir no ano que vem, em setores como agricultura, logística, até na própria indústria mesmo? Nós temos água armazenada aqui nas cabeceiras do Paraíba, que é suficiente em todos os anos para garantir o abastecimento, inclusive de irrigação. Além de indústria e saneamento, também a irrigação não precisa se preocupar. O problema é que está para se tirar água daqui para São Paulo. Então isso leva a uma preocupação como que vai ficar 2015, 2016, porque para reencher a represa de Paraibuna, a de Jaguari, demora alguns anos e tem que chover acima da média em determinados momentos. Então, realmente um quadro preocupante para os próximos anos. É possível se a gente tiver uma excelente gestão do que tem, mas tem essa preocupação de nova retirada de água para São Paulo e trazer um certo prejuízo à nossa região. Bom, e aqui na região, algumas cidades já estudam a captação de água do rio. É o caso de Cruzeiro, né, para tentar solucionar o problema. Seria a solução para alguns municípios em caso de racionamento? Esses outros municípios que não dependem exclusivamente da água do Rio Paraíba. O Cruzeiro é um exemplo, claro, faltou água, porque faltou chuva, então o Rio Batedor e outros lá que ela depende não tem mais condições de atender plenamente, e ali pode captar no Paraíba e reforçar o abastecimento, ou também água subterrânea. Dá para perfurar alguns poços artesianos e auxiliar no abastecimento do Cruzeiro. Edilson, eu não posso deixar de te perguntar e te mostrar uma imagem também, se o Nelson estiver com a imagem aí. Na região de Campinas, os moradores abordaram aí esse caminhão-pipa e começaram a saquear a água. É o fim dos tempos, Edilson? É a guerra da água. Nós temos muitos exemplos de conflito aberto, exacerbado no mundo e aqui no Brasil. Aqui na região, Roseira, nós temos um rio que é disputado por agricultores e é uma relação muito difícil. Então, a água realmente entrou na pauta. Vamos ver se a gente aprende com essa crise para tratar melhor nossos rios e para gerenciar melhor nossos rios. Eu acho que tem muita gente falhando. E é o momento de repensar as estratégias, senão a gente, nos próximos 2, 3 anos, podemos ter problema sério. Pagar caro. Edilson de Paulo Andrade, muito obrigada pela sua presença aqui. Um excelente fim de semana para você. Muito obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. A seguir tem dicas da nossa agenda cultural e ainda no esporte, um jogo nervoso. Taubaté vence São José no Campeonato Paulista de Vôlei e carimba a vaga na final contra o SESI. Os detalhes já, 7h11.